Olá, muito obrigada por você estar mais uma vez aqui comigo, hoje na jornada Despertar, que é essa jornada em que nós fazemos um estudo mais aprofundado, baseado na terapia dos 12 passos, dos grupos dos anônimos, e hoje nós temos o 8º passo, são 12 passos, e que ele tem como síntese o seguinte: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Falamos de danos, falamos de perdão mais uma vez. Deus está sempre me direcionando a falar de perdão. Eu já comentei isso com vocês. Muito importante, né? Mas aqui é o inventário dos relacionamentos. Os males que causei a outras pessoas, os males que causei a mim mesma, tá? E o exercício, a atitude de ir lá e pedir o perdão. Bom, só que nisso tudo aí nós temos que saber do bom senso que devemos ter. Porque há situações em que esse perdão, esse exercício de ir até a pessoa, ele vai ser bem-vindo e às vezes não vai. Principalmente, vou dar um exemplo meio forte para você entender. Por exemplo, houve traição no relacionamento. Uma das duas partes. Faz o inventário moral, o casamento continuou, mas um dos cônjuges está adoecido, teve um AVC, está sendo cuidado, mas qualquer emoção forte pode retornar, repetir. Então a pessoa faz o inventário e sabe lá, houve uma traição. Ele vai contar para aquela pessoa aquilo que já passou, aquilo que ele pediu perdão diante de Deus, sendo que provocaria talvez nela uma reação e ela poderia repetir um AVC, um ataque cardíaco. Não é sensato. Então esse tipo de perdão aí vai ser feito de uma forma diferente. Então você tem que ter até orientação, ajuda de um líder, de uma pessoa madura que já tenha passado por essa estrada para te ajudar. Senão você vai provocar mais problemas. Tá, mas vamos lá. Examinar os relacionamentos. Eu já disse em vídeos anteriores e repito que a nossa vida ela é feita de relacionamentos. A base da nossa vida são os relacionamentos. E é aí que nós começamos a arrumar problemas. Por quê? Nós temos um ego que, por mais que esteja trabalhado em algum momento, em alguma circunstância, em alguma variação de humor, de hormônio, ele pode aí se desequilibrar um pouquinho. Então, nós sempre estamos provocando alguma coisa, sendo provocados em alguma circunstância, alguma coisa. Então, nós precisamos entender essa dinâmica. E quando nós ofendermos alguém, é como uma brasa que cai sobre a nossa pele. Imediatamente procuremos retirá-la, bater, tirar para que ela não entre. Então o perdão ele pode ser assim. Quando eu vejo que eu ofendi alguém, que houve um problema mais sério, eu ser rápida em pedir perdão e me resolver com a pessoa. Não esperar que aquilo entre como uma brasa, me queime e traga uma ferida grande. Sabe? É preciso estar vigilante para esse tipo de coisa, né? Para saber que ofendeu, mas quem está ali embasado na palavra de Deus, quem busca o Espírito Santo que habita em nós, ele será rápido, ele se sentirá incomodado. Então ele não demorará para pedir perdão e para exercer isso aí. E olha, e às vezes as pessoas também não vão nos pedir perdão, porque você fala assim, mas é a mão única? Não, não é mão única. Mas e aí, quando o outro não percebe a ofensa que fez e nós estamos ofendidos, estamos doloridos, como lidar com essa situação? Né? Mas dizem que é mais feliz quem perdoa do que até quem é perdoado. Né? Às vezes as pessoas levam isso até para uma arena de superioridade, eu perdoo porque eu sou superior. Não, não é por aí. Mas é compreender para ser compreendido. É dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Mesmo porque o perdão não é um sentimento. Ele é uma atitude. São as atitudes que estão por trás do perdão. É a minha maneira diferente de olhar para aquela pessoa, de respondê-la, de pensar sobre ela. Né? A Bíblia diz que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Está lá em Tiago. Ela prevalece, porque com Deus é assim para conosco. Se Ele for levar em conta todos os nossos pecados, os nossos erros, nós estamos perdidos. E nós precisamos ser imitadores de Deus.
né? Nós precisamos imitar esse Deus maravilhoso que nos acolhe, que é um Deus não de regras, mas de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Ele é um Deus relacional. E aqui está falando, né? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Ser um pacificador, não é verdade? Em vez de ser uma pessoa que leva guerra, que faz guerra, que leva discórdia, mas ser um pacificador. Aí nós precisamos aprender a segurar a língua, porque a maneira mais fácil de nós pecarmos é com os nossos lábios, né? A eloquência é uma coisa, né? E às vezes a gente vê povo, muitas pessoas nas suas áreas de vida aí com grande eloquência, mas na hora de fazer as coisas não faz. Então, precisamos também ser cuidadosos. E esse relacionamento aí, nós vamos pensar a nível de... São vários os níveis, tá? Às vezes nós estamos zangados com Deus, e é natural, porque às vezes nós não compreendemos, e envolvidos pelo emocional, nós acusamos a Deus, nós nos revoltamos contra Deus. Quer ver uma situação muito comum de revolta? É quando a gente perde alguém precocemente. E nós, né? Deus, o Senhor que determina a morte, a vida, nós começamos nesse discurso. Então, por que o Senhor levou? Por que o Senhor não deu uma chance? Por que o Senhor não livrou? Até que se viva todas as etapas do luto, para que venha a compreensão, para que venha a aceitação. A pessoa fica rebelde, ela fica revoltada, porque o emocional, ela não dá conta do emocional dela, sabe? Pode acontecer, e é comum que aconteça, e leva-se um tempo para que esse perdão, para que essa aceitação venha. Então você fica mal com Deus, às vezes você fica mal consigo mesmo, ao invés de ter convicção de algum erro, você autocondena-se, vem a culpa. Então não é, a gente precisa ter cuidado com isso, condenação e convicção. Sabe, eu não tenho que me condenar, eu tenho que estar convicta de algum erro, de alguma falha e procurar me corrigir, porque a culpa falsa, ela não leva a progresso algum, ela não tem benefício algum. Agora, a culpa verdadeira é aquela que eu assumo a responsabilidade pelo meu erro e eu vou ao encontro do outro da melhor maneira para corrigir, para poder fazer diferente. Então, isso entra no 8 passos também, esse auto-repúdio por nós, né? É até redundante falar, né? Mas por nós mesmos, nós nos repudiamos, nós nos autocondenamos, nós mesmos nos crucificamos, sendo que Deus não. Ele diz, né? Aquela pessoa que todas as vezes na igreja vai lá na frente pedir perdão. Poxa, mas aí, Deus já não perdoou? É preciso que nós nos perdoemos, que nós tomemos posse desse perdão para que possamos ter paz. E com relação ao outro, são tantos, né? Os caminhos que nós andamos, nós nos relacionamos, são tantas coisas que nós vivemos. Se nós formos deixar isso tudo na nossa mochila, o peso vai ser grande demais. Nós vamos nos envergar nisso aí e não vamos conseguir sair da mágoa, da angústia. Isso nos envenena, isso nos traz doenças, isso somatiza. E quando ele diz, né, lá em Lucas 6,37, não julguem os outros e Deus não julgará vocês, não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros e Deus perdoará vocês. É essa a dinâmica do reino dos céus. Ressentimentos, mágoas, são coisas muito fortes, causam doenças. E para a gente se organizar, eu volto a falar na lista, já falamos de Deus, de si mesmo e dos outros. E aí? Eu já trabalhei com pessoas que não tinham condição de ir lá pedir perdão, a pessoa já havia morrido. Escreva uma carta, passe para o papel os seus sentimentos, depois queime, rase, jogue fora, faça o que você quiser. É um exercício emocional, de mente, limpar a mente, rearrumar, tá? E você também, muito interessante esse exercício, você se colocar no lugar da pessoa que te ofendeu, sabe, escrever como se ela estivesse escrevendo para você uma carta. Isso também funciona. Eu me coloco no lugar daquela pessoa e escrevo uma carta para mim mesma a respeito dessa ofensa. Isso funciona também, isso nos libera. São exercícios para liberar o nosso emocional. O que não pode ficar preso é o nosso emocional. Porque uma vez ele ficando preso, há uma dinâmica hormonal dentro de nós.
há uma dinâmica neurológica que produz enzimas, produz químicas e elas nos adoecem. Nós não vemos as emoções, mas o resultado neurológico que essas emoções provocam no nosso corpo são tremendas. Elas, no nosso sangue, criam vida e a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós não estamos caminhando de acordo com o reino de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor nos fala na palavra, nós estamos correndo riscos, sabe? Quantas vezes nós estamos com a nossa garganta doendo, estamos engasgados com alguma coisa e a partir do momento que nós liberamos, que nós fazemos determinados exercícios, nós somos libertos daquilo ali. Às vezes você toma uma série de remédios e o médico examina e diz, mas eu não estou achando nada em você. Isso é emocional. Eu já tive esse tipo de coisa, na pele, né? Pomada nenhuma resolvia. E eu tive que parar, orar, né? Quer dizer, eu já sou constante na oração, na vigilância e disse para a médica, peraí, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu estou estressada com isso. Eu não posso resolver essa situação, eu não estou conseguindo digerir e está explodindo na minha pele. O que ela me deu? Uma muleta para eu caminhar naqueles dias. Me deu um remédio, um hormônio da alegria. E aí eu melhorei. E eu já vinha usando vários medicamentos e não melhorava, não tinha resultado. E eu não fui num psiquiatra, não fui num psicólogo, eu fui numa clínica geral e disse para ela. E ela, sensível, não vou te dar esse remédio aqui. E eu mesmo, com 3 meses, como dizem, desmamei, fui quebrando o medicamento e sarei. Então, são coisas, né, que a medicina psicossomática, ela vai nos ajudar, mas são coisas lá na nossa alma. Tenhamos consideração uns para com os outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Hebreus 10, 24. Nesse mundo tão agitado, em que as pessoas estão tão estressadas, por conta ainda, né, dessa pandemia, por conta de perda de emprego, por conta de situação financeira que não está fácil para ninguém, por conta do isolamento, de estarmos dentro de casa, quantos casamentos estão sendo, né? A crise já estava instalada, mas agora com a convivência, né, a gente diz, não, a crise já estava instalada. A pandemia só veio acentuar. Agora nós estamos não tão distraídos com a nossa dinâmica social, de sair para festas, de viajar, disso, daquilo. Então os nossos problemas estão sendo acentuados, porque não está tendo distrações. E aí? Mas a palavra nos diz, né? Temos consideração uns para com os outros. Calcemos o sapato do outro para entender, essa metáfora diz, né? Os caminhos por onde ele já andou, o que ele sofreu, o que ele passou. Mas eu digo, mas eu também sofri, mas eu também passei. E daí, nós não vamos querer fazer exercício do amor, nos colocarmos no lugar do outro. O que vence, o que nos cura é o amor. Não há nada mais poderoso do que o exercício do amor para nos curar das nossas doenças em qualquer sentido. É o amor. E aí nós temos uma fonte desse amor, uma fonte poderosa que nos ajuda, que nos mostra, que nos dá subsídios. Peço ao Espírito Santo que te capacite, que te ilumine, que te ajude. O mais interessado nessa vitória, nesse crescimento, é o dono do universo, aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. Estamos ao lado da força maior, do mais interessado em que cresçamos. Lucas 6,35 nos diz, ame os seus inimigos e façam bem a eles. E aí? É fácil? É muito fácil falar, com certeza. Mas ir ali e exercer esse amor não é fácil. Mas eu posso te garantir que nos dará um alívio tremendo, nos dará uma libertação que nenhum remédio, nenhum calmante pode dar. Filipenses 2,4 fala também, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mais uma vez, é o exercício do amor. O amor, o perdão, ele liberta. Ele nos dá liberdade para vivermos um outro nível na nossa existência. E não é por nós mesmos que nós vamos conseguir dar esse perdão. Não é. É com a ajuda de Deus. É pela graça dele. Não existe outro caminho, não existe um remédio, não existe um método, não existe uma fórmula. Só o Senhor é capaz de nos capacitar, de nos ferramentalizar para isso aí, com a graça dele, com oração, sabe, com meditação. Realmente. No que depender de vocês, façam
todo o possível para viver em paz uns com os outros. No que depender de nós. Vamos caminhar um pouquinho mais além? Vamos avançar um pouco mais? Isso aí está em Romanos 12, 18. Então, a autopiedade, às vezes nós temos pena de nós mesmos. Não vou dizer que uma dosezinha de autopiedade, da gente se considerar, isso é importante. Mas muito cuidado com a autojustificação. Nós mesmos querermos ser os nossos justiceiros. Isso não é justo. Não, a vida não é justa. Aqui nessa terra não há justiça. Só uma justiça de Deus. Aí cabe a nós, né? Fazermos a escolha. Nos interessarmos não pelas coisas egoístas, mas pelas coisas que vão nos trazer viver no reino de Deus. Aí sempre nós teremos o livre-arbítrio, tá? Ter a disposição para oferecer esse perdão. Ter a disposição, estar disposto a fazer diferente. Não ser uma pessoa ressentida, uma pessoa amarga. Porque viver na amargura, né? Não é fácil. Às vezes as pessoas colocam aquela palavra assim, não, esse aí nunca. Não coloque nunca, não. Eu ainda não consigo. Mas com a ajuda de Deus, com a força dele, com a presença dele, com a visitação dele, com a graça dele, eu estou no processo. Porque o perdão é um processo. Às vezes você acha que perdoou, de repente aquilo emerge, mas você não está voltando ao mesmo lugar. São os platôs. Tudo na vida é uma questão de assimilação, de processo, de tempo. Nós somos seres humanos, não somos nada além do que isso. Então, é um processo. Até que aquilo realmente, sabe, vai. Às vezes uma palavra. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. A palavra que incomoda. Por que essa palavra me incomoda? Procure analisar, procure pedir a Deus que te mostre. Eu tinha uma palavra que me incomodava. Um determinado relacionamento que eu tive, né, que eu fui traída, e a pessoa sempre lidava comigo com aquela palavra. E aí um determinado profissional que trabalhava comigo usava muito aquela palavra e falava, você me irrita com essa palavra, eu não gosto dessa palavra. E aí eu comecei a orar e Deus me mostrou por que aquela palavra me incomodava. E eu contei pra ele, ele começou a rir, aí ele me provocava mais, aquilo acabou virando até uma brincadeira. E eu me livrei daquilo. Como que não fica só na questão da consciência, sabe? Que às vezes a gente acha, não tomei consciência, então eu tô livre. Não, peraí, consciência é um patamar do perdão, é um patamar desse processo. Depois vem as outras etapas, tá? Lucas 6,31 também nos fala, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E aí, é dando que você recebe. Não tem outro caminho, né? E aquela palavra também que fala para nós lá em Mateus 5, 23, 24. Vou ler para você. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, o que faremos? Deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vai e peça desculpas. Faça as pazes com ele, depois volte e ofereça seu sacrifício a Deus. É o primeiro sacrifício que Deus quer, que nós nos amemos uns aos outros. E depois ofereçamos a ele. Porque nós somos irmãos, se nós acreditamos em Deus, aceitamos Jesus, nós somos irmãos. E que pai e mãe quer ver um irmão de mal com o outro aqui na terra? Nenhum. Quanto mais Deus, ele não quer nos ver de mal uns com os outros. Para que você possa ficar completamente livre de ressentimentos, raiva, medo, vergonha e culpas, precisa aceitar, dar e aceitar o perdão em todas as áreas da sua vida. Senão o processo de recuperação vai ficar incompleto. Dar e receber o perdão. Essa coisa de nos perdoarmos, eu volto a dizer, ela é muito séria, ela é muito complexa. A gente se crucifica, não se perdoa. Mas quando nós também não nos perdoamos, nós não estamos capacitados a perdoar o outro, não. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Viu? Romanos 3, 22 e 25 também tem uma reflexão muito forte para nós que diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos que creem, pois não há nenhuma diferença entre pessoas, pois todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Todos nós erramos, pecamos. Porém, esse mas aí é tudo de bom. Mas Deus, pela sua graça, sem exigir nada
os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. Jesus, que veio nos resgatar dos erros, dos pecados que nós não temos condição. Ele já nos perdoou. Mas e aí? Como tomarmos posse? É isso que devemos pedir a Deus. Então, se dispor a se dispor. Se dispor a se dispor. Eu tenho que me dispor a me dispor. Faço isso na minha força? Volto a dizer não, é na força de Deus. Romanos 12, 17 e 18 também fala: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que todos acham que é bom, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz uns com os outros. Volto a repetir. E 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Nada do que nós sofremos é em vão. Deus recolhe todas as nossas lágrimas, todas as ofensas e as guarda. Ele é o justiceiro. O sentimento de vingança é humano, mas a vingança não nos pertence. O Salmo 37 nos fala: pertence a Deus. Ele enxugará do olhar toda lágrima. E Ele é que nos cura, que nos liberta. Então nós vamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça o resto. Uma vez eu pedi perdão a uma pessoa e ela não aceitou. Ela não aceitou. O que eu ia fazer? Eu não podia fazer nada. Mas aí passaram esses anos e eu insisti. E como que eu manifestava meu pedido de perdão? Cumprimentando, indo até o estabelecimento que ela trabalhava, vendo alguma coisa, tentando ali fazer um diálogo. E aí houve o tempo que ela aceitou. Ela estava preparada. E eu me senti aliviada. Eu poderia falar: não, eu já pedi perdão, ela não perdoou, problema dela. Mas não, eu falei: não, eu passei a amar aquela pessoa, saber que ela precisava me importar com o outro. E já pensou que alguém se importe assim com a gente? Quando a gente não está conseguindo perdoar, aquela pessoa vem insistir, ela está nos ajudando na nossa libertação. Quando nós perdoamos, nós libertamos a outra pessoa. A Bíblia fala: o sentimento de ódio pelo outro é um grande pecado, é pecado de morte, é pecado forte, é pecado mortal. Olha como os nossos sentimentos têm poder, né? Porque na verdade é a nossa alma que vai se juntar ao nosso espírito e vai para a vida eterna. Se essa alma não estiver trabalhada, se ela estiver cheia de mágoas, o que será de nós? Então, vamos nos perdoar o outro, perdoar instituições, né? Temos instituições, às vezes nós não ficamos bem com uma igreja, com um líder, com um hospital, com um médico, com um professor. E aí vem aquela renca de perdão a ser liberado. E nós precisamos pedir os outros que nos perdoem. E como última palavra, eu vou ler para você lá em Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19, que nos diz o seguinte: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Isso lá no Antigo Testamento. Não tinha Jesus vindo ainda. O profeta Isaías profetizou. Mas está vendo? Ele nos promete, ele nos dá essa capacidade. Tá? Vamos analisar o que ainda nos deixa envergonhados. A vergonha é um sinalizador. A vergonha, ela está ligada à nossa estima. Eu tenho vergonha de mim, não me aceito, eu não me amo. O que está por trás disso aí? É interessante nós analisarmos isso, tá? Então, o último momento vai ser agora, Romanos 8,31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, nenhuma falta de perdão. Vamos orar? Deus querido, amado, nos ajude a perdoar, ó Pai, a nos perdoar, a te perdoar, Deus. Ô, papaizinho, e a perdoar os outros que nos magoaram, as situações, ó Deus, as instituições, situações, ó Pai, várias, que às vezes nós nem nos lembramos